É tão interessante quando a gente para pensar na nossa vida, em todos os anos que a gente já teve a oportunidade de viver. E quando a gente para assim, principalmente a gente que já é de meia idade, está chegando a um nível de maturidade um pouco maior do que de uns anos atrás, a gente começa a pensar o quanto de oportunidade a gente teve e não deu valor. E o tanto de oportunidade que a gente queria que tivesse chegado até nós, mas nós não tivemos. E a gente para nesse momento e fica ali pensando, nossa, eu poderia ter conquistado isso, já poderia ter conquistado aquilo. E a gente acaba estagnado, parado no lugar onde a gente se encontra, sem dar um passo adiante. Porque a gente se encontra preso ao nosso passado. No capítulo 6 de Mateus, versículo 21, eu leio um versículo muito interessante para mim e se você parar para pensar nele também vai ser interessante para você. Porque fala: porque onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. E às vezes o que se encontra no nosso coração é o nosso passado, as oportunidades que a gente teve, as oportunidades que a gente queria ter tido e não teve. Mas se a gente para pensar, não, Deus me fez uma promessa, meu coração tem que dar na promessa de Deus. Porque se Deus prometeu que eu vou ter um futuro bom, eu vou ter um futuro bom. Porque ali está seu tesouro, na vida vindoura. E se a gente acreditar que o que Deus tem pra gente é muito maior do que a gente poderia ter conquistado, que a gente poderia ter obtido, a gente vai prosseguir. E a nossa vida, mesmo que tenha muitos altos e baixos, a gente vai conseguir aquilo que Deus tem planejado para nós. Porque quantas pessoas eu vejo que já desistiram daquilo que Deus tinha para elas, ou melhor, tem para elas, sem ao mesmo ter começado. Porque a gente... outro dia eu estava fazendo algo e eu fui e fiz um caixote. Preparei o caixote, pintei e deixei ele pronto. Depois eu fui fazer outro. Falei, nossa, como é que ele pareceu tão rápido e está demorando, né? Como eu queria que fosse assim. Um tá pronto, já comecei o outro, já terminei. Porque o momento que a gente vive é assim, é tudo fast food, muito rápido. A comida é muito rápido, né? A gente quer tudo muito rápido. Mas não, as promessas de Deus são feitas em um tempo. E para a gente alcançar as promessas de Deus, existe um tempo de preparação, um tempo de qualificação. Então a gente tem que estar com o nosso coração nas promessas de Deus, não nas coisas que esse mundo nos oferece, tudo muito rápido. Porque tudo que é muito rápido, ele vem fácil e vai fácil. Se fosse para tudo acontecer rápido na nossa vida, Deus não teria deixado diversos exemplos na palavra dele com relação ao povo passando ali pelo deserto, sendo suprido no deserto. Jesus mesmo, quando criança, já ia lá com autoridade, falava da palavra, mas ainda não era o tempo. Ele esperou até os 30 anos para começar o ministério dele. E às vezes a gente recebe uma promessa de Deus de um ministério, uma promessa de Deus de um relacionamento, a gente quer para ontem. Não, mas existe o tempo. Então, coloque o seu coração segundo a vontade de Deus, nos propósitos, nos planos de Deus, que tudo vai acontecer conforme o que Deus quer. Quando você der o lugar correto do seu coração a Deus. E uma coisa interessante, se a gente for um pouco mais adiante nesse capítulo 6 de Mateus, vai falar, porque primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, no versículo 33. É uma coisa muito interessante, porque fala, se nós nos dispormos a buscar a Deus, a viver aquilo que Deus tem preparado para nós, por intermédio de Jesus, do Espírito Santo, Ele vai preparar tudo. Ou seja, a gente vive inquieto, impaciente para viver essa vida, viver esse momento. Mas se a gente pensar na eternidade, a gente viver essa vida, esse momento vai ser muito mais fácil. Porque virão momentos de adversidade, mas você vai crer que o que Deus tem é muito maior. Você vai crer que o momento de aflição não se compara ao momento que você irá passar ao lado de Jesus, ao lado do próprio Deus. Então, acalma o seu coração, creia que esse momento que você está passando é para aperfeiçoar o que Deus tem preparado para você. Creia na promessa, creia no plano, porque muitos podem se levantar e falar que aquilo que Deus tem preparado para você é fogo de palha, é algo que não vai acontecer, mas se Deus prometeu, creia. Porque a palavra dele é viva, é eficaz. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E às vezes você vai por caminhos
que você fala, não, tudo aquilo que Deus me prometeu não vai acontecer, tudo aquilo que Deus me prometeu, eu fiz algo, acabei indo por um caminho que nada daquilo vai acontecer. Mas creia que você pode ter errado, você pode ter falhado, mas Deus ainda é contigo. Deus ainda tem um plano perfeito para você. E tudo faz parte do plano, tudo faz parte do propósito. Então, grave esta palavra no seu coração, que aonde estiver o teu coração, ali estará seu tesouro. Se o seu coração hoje estava no pecado, coloque seu coração diante de Deus. Você acha que dobrar seus joelhos, fechar seus olhos e apresentar a Deus tudo que você está vivendo não vai te transformar, não vai modificar a sua situação? Você está enganado. Porque a própria palavra de Deus diz que se o povo que se chama pelo nome se humilhar e orar, ele virá dos céus e sarará a sua terra. E a terra que é mais importante para Deus é o nosso coração. É aquilo que a gente pode oferecer para Ele. Então, se você acha que tudo que você tem feito até hoje desagrada a Deus, os planos, os propósitos que Ele tem para você, coloca nesse momento diante do Senhor. Decida entregar tudo diante do Senhor e colocar o seu coração nas mãos dEle. Porque assim o melhor acontecerá. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é uma simples entrega, não. É a entrega contínua. Que quando vier o pecado, você decidir renunciar ao pecado pela presença, pela promessa que Deus tem para você, pela obediência. Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus só querendo pedir algo. Deus, cuida da minha família. Me abre aquela porta de emprego que eu preciso. Vem sobre as minhas finanças. Mas não, Deus ele não quer só te abençoar nisso. Deus ele quer ter a comunhão com você. Ele quer te abençoar com a presença dele, que é muito mais importante que qualquer outra riqueza que você possa obter. Então se entregue a Deus, se entregue ao plano, ao propósito que ele tem para você. Porque tudo vai acontecer de uma forma que você não imagina, que você não acredita. Mas Deus vai fluir